Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Provérbios 31, verso 30 está escrito: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ainda no embalo do Dia Internacional da Mulher, nós seguimos aqui homenageando nossas rainhas e nossas princesas. Nesse momento, está no ar, aqui no Canal da Esperança, Além dos Fatos. Se você estava agora há pouco assistindo Anjos da Esperança, eu voltei, não é? Só mudei de estúdio rapidinho e tenho o prazer de estar aqui outra vez com você no Além dos Fatos, nesse programa que tem sido tão abençoado por Deus, aliás, como todos os programas daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, todo esse complexo de comunicação que envolve a TV, gravadora, rádio, web. Deus tem nos abençoado grandemente e nós só temos razões para glorificarmos ao Senhor por todas as suas bênçãos, incontáveis bênçãos. Abraços para você aí. Eu quero compartilhar um abraço especial para a Elza e o Antônio. Eles são lá de Paracatu, Minas Gerais. Também para o Louze Freire, de Natal, Rio Grande do Norte. E ainda para o Júnior Silva, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E a Elisângela Nali, de Guarapari, no Espírito Santo. Mas é claro, estes aqui são apenas alguns representantes dos milhares e milhares de telespectadores que nessa hora nos dão o privilégio de nós entrarmos aí na sua casa e participarmos com você e com sua família desse momento especial no programa Além dos Fatos. Muito obrigado, sempre digo isso e sempre repito, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você que assiste agora ao vivo nessa quinta-feira à noite, ou você que está vendo a reprise na sexta-feira de manhã, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho um presente para você, revista Verdades para o Tempo do Fim. Um maravilhoso estudo bíblico que foi preparado para ajudar você a compreender melhor as Escrituras. Peça essa revista que a gente lhe manda, vai chegar pelo correio na sua casa aí de forma gratuita, tá bem? É só você entrar no blog do nosso programa, que é novotempo.com/além dos fatos, fazer o seu pedido, é só preencher ali um cadastro rapidinho e a gente tem suas informações, seus dados pessoais para a gente poder lhe enviar pelo correio. Ou então você pede pelo telefone. No horário comercial você liga DDD 12 21 27 31 21, tá bom? Esse presente vai chegar para você como já chegou para outras milhares de pessoas em todo o Brasil. Quero convidar você também para interagir conosco, participar das nossas redes sociais. Inclusive, estamos ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado você que está nos acompanhando, que está acompanhando agora Além dos Fatos, a programação da Novo Tempo pelo Face. Convide seus amigos, compartilhe com eles para que outras pessoas também possam participar. Você pode interagir conosco também através do Instagram. E se algum programa dos muitos programas nossos você perdeu ou você deseja assistir outra vez, é só você entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/além dos fatos NT. E as mulheres? Oh, maravilha, não é? Deus abençoe cada dia mais você, mulher, seja uma menina, seja novinha, seja um adolescente, seja uma jovem aí na flor da idade, seja você já uma mulher ainda jovem, porém já um pouco mais madura, ou mesmo uma senhora de idade avançada, senhorinha, já velhinha, mas muito especial. Que Deus abençoe realmente todas as mulheres. O que faz de uma mulher uma princesa? O que faz uma princesa? O que torna alguém nobre? Como reconhecer a realeza de uma mulher quando isso não pode ser visto com os olhos? Não é fácil ser princesa. Muitas querem, mas a nobreza pode se perder em atos banais. Enquanto muitas se esforçam para parecer igual, existe superioridade em não se rebaixar ao mal.
Ainda que os inimigos pareçam fortes, tem uma certa nobreza em escolher armas melhores. O pai faz da filha uma princesa. Equilibrando a força e a fragilidade, o mundo a reconhece uma rainha. Como Esther, toda mulher é nobre. Sua história não é um conto, toda a vida conta. Eu quero hoje seguir com você com a mesma história na qual nós refletimos no programa anterior. A história de Esther, uma garota judia, órfã de pai e de mãe, que vivia exilada numa terra estranha, não tinha absolutamente nenhum vínculo, nenhuma ligação com a nobreza persa. No entanto, Deus fez com que Esther se tornasse rainha do Império Medo-Persa, na época a nação mais poderosa do mundo. Coisa de Deus, não é? Vamos orar juntos, para a gente em seguida refletir na história de Esther. Pai querido, Tua unção, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para isso nós clamamos que Tu venhas nos ajudar nesse sentido, para que tenhamos entendimento dessa linda história e que seja, Senhor, significativa para todos. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você tem aí a sua Bíblia, eu estou já com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Esther e seguindo onde paramos no último programa, eu vou de forma assim resumida narrar para você a história que está aqui do capítulo 2 a partir do verso 21. A Bíblia diz que Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther, aquele que a criou, que a educou, que a instruiu no caminho do Senhor, certa vez, quando ele estava junto à porta do palácio do rei, pelo que nós entendemos, Mardoqueu, ele trabalhava, ele era assim uma espécie de um servo do rei, mas um servo de uma classe bem mais simples, bem mais inferior. Alguns servos do rei trabalhavam ali junto às portas do palácio real, onde ficavam os escritórios do rei. Mardoqueu trabalhava ali e quando estava no seu trabalho, ele ouviu de uma possível conspiração feita por 2 servos do rei com a intenção de assassiná-lo. Mardoqueu contou para Esther, que contou para o rei mandou investigar e verificou-se que de fato era verdade. 2 indivíduos estavam planejando assassinar o rei. Os 2 por isso foram punidos. A Bíblia diz que esse fato ele foi registrado no livro da história, né, dos fatos que ocorriam lá no Império Medo-Persa, que ocorriam ali com relação ao rei, à nobreza. Isso foi registrado, porém Mardoqueu, pela sua atitude de salvar o rei, ele não recebeu nenhuma recompensa. Pelo contrário, se você seguir agora no capítulo 3 de Esther, você vai ver que um homem chamado Amã, que por sinal odiava os judeus, a tradição judaica diz que Amã, ele era descendente de Agag, que era rei dos Amalequitas. Os Amalequitas, eles tinham assim um ódio ferrenho em relação aos judeus. Amalequitas e judeus não se davam bem de forma nenhuma. Esse Amã, ele era descendente dos Amalequitas. Ele detestava os judeus. Quando os 2 homens que conspiraram contra o rei foram punidos, perderam as funções deles, Amã foi homenageado, Amã foi honrado, Amã foi promovido, em vez de ter sido Mardoqueu. A conclusão que a gente chega aí é aquela de sempre, né? A vida, ela não é só dura, não é só difícil, complexa, mas muitas vezes também é injusta. Esse Amã foi promovido. A promoção foi tão grande ao ponto das pessoas se curvarem diante dele, das pessoas reverenciarem Amã. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Provavelmente pelo seu princípio religioso, de que nós devemos nos curvar somente diante do Senhor. Amã ficou sabendo que Mardoqueu tinha essa atitude e, se ele já não gostava dos judeus, sabendo que Mardoqueu era judeu, ele ficou ainda mais furioso, não só com Mardoqueu, que não se curvava diante dele, mas também com todos os judeus. Esse indivíduo, Amã, ele era muito perverso, ele era manipulador. Um dia, quando estava na presença do rei, ele disse assim: olha, rei, existe aqui no seu reino um povo cujas leis são diferentes das nossas, inclusive eles têm as leis próprias lá e as leis deles são contrárias às nossas, eles não obedecem às leis do rei.
esse povo, rei, esse povo todo deve morrer. E ao nós saquearmos os seus bens, muitos tesouros vão entrar para os depósitos do rei, ou seja, o rei vai ter ainda mais riqueza ao nós pegarmos as riquezas desse povo, esse povo que merece morrer. Muitos judeus, milhares e milhares de judeus, viviam espalhados por todo o Império Medo-Persa. É possível que você conheça a história. Por 3 vezes, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele invadiu Israel. Agora já não é mais o Império Babilônico, é o Império Medo-Persa. Porém, muitos judeus que foram levados de Israel para Babilônia, seguiam vivendo ali no Império Medo-Persa. A estas pessoas é que Naamã estava se referindo. A ideia era um massacre total, um verdadeiro genocídio. O plano era exterminar por completo os judeus. E o pior, a Bíblia diz que quando o rei ouviu essas palavras de Amã, ele disse, ok, vá em frente, esse povo está nas suas mãos. Inclusive você pode ficar também com toda a prata, com todo o ouro deles. Aparentemente o rei não aceitou o suborno proposto por Amã, mas lamentavelmente permitiu que todos os judeus fossem aniquilados, fossem exterminados do Império Medo-Persa. Quando a notícia chega aos ouvidos de Mardoqueu, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, joga cinzas na sua cabeça. Isso era um sinal de profunda tristeza, de angústia, de desespero. E aí diz a Bíblia que Mardoqueu permanece ali na presença junto à porta do rei, mas expressando o seu lamento. A notícia se espalha por todo o império, os judeus ficam em pranto, os judeus ficam angustiados, ficam desesperados. A notícia chega a Esté. Esté então manda uma de suas servas conversar com Mardoqueu, e Mardoqueu manda dizer para Esté que de fato isso é real. Foi estabelecido que todos os judeus devem morrer. Mardoqueu explicou para Esté todos os detalhes desse plano macabro, dessa ideia de genocídio. E aí então Mardoqueu, quando manda essas notícias para Esté, ele diz assim, Esté, é hora de você agir. Você deve ir diante do rei, deve implorar misericórdia pelo seu povo, pelo povo judeu. Mas Esté mandou um recado para Mardoqueu e disse, olha, o senhor sabe que nenhuma pessoa pode ir diante do rei sem ser chamada. Se comparecer diante do rei assim de surpresa, sem ser convidada, a sentença é de morte, a menos que o rei se compadeça, estenda o seu cetro. Isso aí é uma indicação de que o rei está aceitando essa visita, mesmo que inesperada. Porém, o normal não era acontecer isso. O normal era aquele que se apresentasse diante do rei, sem ser convidado, iria morrer. Eu quero ler com você agora um diálogo crucial, uma conversa decisiva entre Mardoqueu e Esté. Vamos ao capítulo 3 do livro, aliás, deixa-me confirmar aqui para você, livro de Esté, capítulo 4, a partir do verso 13, quando Mardoqueu recebe essa notícia de que Esté está preocupada porque ninguém pode comparecer diante do rei sem ser convidado, olha o que Mardoqueu diz para sua filha adotiva. Ele diz assim, então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esté, não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura, ou para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Estas palavras estão carregadas de emoção, estão carregadas de coragem, de sabedoria e de fé. Primeiro, Mardoqueu diz assim para sua filha adotiva, para a rainha Esté, ele diz, olha, fique sabendo que se você se omitir, se você se calar, de algum modo, Deus levantará livramento, Deus trará livramento e socorro para o seu povo. Porque é como se ele dissesse assim, Deus conta com você, mas Deus não depende de você. Você não é a única pessoa a quem Deus pode usar, mas você está numa posição em que Deus poderá lhe usar. Isso é um privilégio para você. E aí ele diz mais, agora aqui ainda no verso 14, ele diz assim, e quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Quem sabe, Esté, se não foi para essa situação, para esse momento que Deus lhe conduziu e de forma extraordinária, inexplicável, totalmente inesperada, você se tornou rainha,
Será que não foi para esse momento, para essa ocasião, para essa hora que Deus lhe colocou aí? Palavras sábias, cheias de desafio e ao mesmo tempo de motivação. E agora você quer ver a resposta de Esté? Está aqui, capítulo 4, a partir do verso 15. Está escrito, então disse Esté que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esté diz assim: ok, pai, então agora faça assim. Peça todo o meu povo que está aí contigo para que ore por mim, para que jejuem por mim. Olha aqui um detalhe. Os judeus, eles não jejuavam para emagrecer. Se eles iam jejuar, o objetivo era espiritual, o propósito era espiritual. Verdade é que Esté não disse orem por mim, apenas disse assim, vão lá e jejuem por mim. Mas é como eu disse para você, a ideia é clara, o objetivo é espiritual, é buscar a Deus, é consagrar-se ao Senhor. E ela disse assim, eu e as minhas servas aqui também jejuaremos. E depois eu irei ter com o rei, mesmo sabendo que isso é contra a lei, mas se perecer, pereci. Ela estava dizendo assim, olha, eu vou buscar a Deus, busquem vocês também aí, vamos estar juntos, unidos num só propósito. Esté compreendeu que aquele, na verdade, era um conflito espiritual. O objetivo do diabo era destruir os judeus, porque ele sabia que os judeus tinham conhecimento a respeito do Deus eterno. E era a missão dos judeus comunicar essa luz, esse conhecimento para as outras nações. O objetivo do inimigo era exterminar com os judeus para exterminar com o conhecimento de Deus na terra. E Esther, compreendendo que ali havia um conflito espiritual, ela então resolve usar armas espirituais. Por isso que ela se dedica ao jejum, incluindo, é claro, a oração, numa busca incessante e verdadeira de Deus. E ela diz, eu vou jejuar, e depois do meu jejum, então eu vou à presença do rei, e se perecer, pereci. Como que dizendo assim, eu vou cumprir a minha missão. Vou lá, e se por isso morrer, morrerei em paz, mas eu vou fazer o meu melhor. Sabe, quando Mardoqueu manda sua filha comparecer diante do rei, ele sabe que poderia estar conduzindo sua filha querida para a morte. No entanto, ele preferiu recomendá-la a fazer isso, cumprir sua missão e confiar. Quando Esté vai, também vai sabendo que poderia estar indo para a morte. Mas Esté prefere cumprir seu dever. Esté prefere não se omitir. Esté vai em frente e confia de que Deus está no comando, Deus está conduzindo todas as coisas. Oh, esse é um exemplo maravilhoso para nós, não é? Você conhece a palavra de Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, então não se omita. Assuma. Foi Deus, é Deus quem está conduzindo sua vida, quem está conduzindo a minha vida. E se Ele tem nos permitido conhecermos sua palavra, não fujamos dela. Não fujamos da missão que Deus nos confiou. Ei, você mulher que está me assistindo agora, não é por acaso que você vive na casa em que você vive, com a família com quem você convive. Não é por acaso que você tem esse esposo, que você tem esses filhos. Com certeza, de alguma maneira, Deus está conduzindo você e Deus quer usar você dentro da sua casa, no relacionamento com seu marido, com seus filhos. Deus quer usar você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, na sua vizinhança. Nós, filhos de Deus, não vivemos nos lugares onde nós convivemos por acaso. Deus está conduzindo nossa vida. E há momentos quando o Senhor coloca no nosso coração qual é a nossa missão, e nessa hora a gente não pode se omitir. Nós temos que fazer como Esté. Nós temos que confiar no Senhor e seguir segundo a sua vontade, fazendo o que é certo, fazendo sempre a vontade de Deus. Esté foi e compareceu diante do rei. E a Bíblia diz que quando o rei a viu, ele estendeu diante dela o seu cetro. Oh, que bom! Esté foi acolhida, foi bem recebida. E o rei disse assim, rainha, por que você veio? Por que está aqui? E ela disse assim, rei, se me permite, eu gostaria de te convidar para um banquete. Mas não só o senhor, também Amã. Ok? Ok. Convite feito, convite aceito.
e Esté preparou um lindo banquete para o rei e para Amã. Durante o banquete, o rei pela segunda vez diz assim: Esté, mas por que você me procurou? Afinal de contas, ela arriscou a vida e o rei sabia disso. O assunto deveria ser muito sério para Esté ter essa iniciativa, ter essa atitude. Esté diz assim: rei, se não lhe incomodo, eu queria lhe convidar para um outro banquete amanhã, o senhor e Amã. E aí eu direi a razão do meu comparecimento à sua presença. Pode ser? E o rei disse: ok, tá bom. Detalhe, Amã saiu desse banquete feliz da vida. Correu para casa e, chegando à sua casa, falou com sua esposa e com seus amigos e disse assim: olha, eu ando numa moral tremenda, viu? Nem eu estou sabendo por que eu estou sendo assim tão honrado. O rei me honrou e hoje sabe o que aconteceu? Eu fui convidado para um banquete e oferecido pela rainha. Na verdade, só 2 foram convidados, o rei e eu. Olha só, eu estou na moral. E ele disse assim: tem mais, a rainha preparou um outro banquete para amanhã e disse que, de novo, os convidados somos somente o rei e eu. A vida está fácil, a vida está muito boa. Mas Amã disse assim para a esposa dele e para os seus amigos: só tem uma coisa ruim na minha vida, aquele tal de Mardoqueu, eu detesto aquele homem. Eu sempre que passo por ele, ele não se curva, todos se curvam, mas ele não se curva. Eu detesto aquele homem, eu detesto o seu povo, eu detesto os judeus. Aí a mulher de Amã deu um conselho para ele e disse assim: por que você não faz uma forca para matar esse judeu? E amanhã cedo, antes do banquete da rainha, você compareça diante do rei e peça ao rei autorização para matar Mardoqueu. Faça isso. Ô mulher atrapalhada, hein? Mulher tonta. Que conselho é esse que dá para o marido? Em vez de aplacar a ira do marido, que era um homem perverso, ela quer ver o circo pegar fogo e dá um conselho atrapalhado desse. Eu aproveito e digo para você, mulher, cuidado com seus conselhos. Cuidado com o que você diz para o seu marido, ainda mais se você já percebe que ele também é meio atrapalhado, não é? Cuidado com os conselhos que você dá para o seu marido, cuidado com os conselhos que você dá para o seu filho. A Bíblia diz, Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, porém, a mulher insensata, imprudente, derruba a sua casa. Deus está chamando você para ser uma mulher sábia, por isso, cuidado com os conselhos que você dá para o seu marido, para seus filhos e para todas as pessoas. Amã prontamente atendeu o conselho, preparou a forca. No dia seguinte, ele vai à presença do rei antes da hora do banquete. Só que um detalhe, naquela noite o rei não dormiu. Deus tirou o sono do rei. O rei ficou pensando, afinal de contas, por que Esté foi à minha presença? Por que ela me convidou para o banquete e não disse o que queria, me convida para um segundo banquete? Por que será? Por que ela convidou somente, além da minha pessoa, convidou Amã? Será que Esté descobriu uma outra conspiração? Você se lembra que ela havia antes denunciado para o rei uma possível conspiração? O rei ficou pensando, será que é uma nova conspiração? Por que ela chamou somente Amã? Será que Amã está envolvido nisso contra mim ou de repente Amã é o único amigo que eu tenho aqui no palácio? Perdeu o sono. Aí ele pediu para que trouxessem para ele a história dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos que estava registrada. E ele leu sobre aquela conspiração e viu o nome de Mardoqueu que o havia ajudado. E ele perguntou assim, o que fizeram a esse homem que descobriu a conspiração? E alguém disse, nada, ele não recebeu nenhuma honra. Pouco depois disso, aparece Amã na presença do rei, e o rei diz assim para Amã, Amã, o que eu devo fazer para honrar alguém que eu queira assim honrar muito? E Amã pensou, misericórdia, minha vida está cada dia melhor, o rei já me honra tanto, a rainha me honra tanto, e agora mais honra para mim. Ele diz assim, rei, coloca uma veste real neste homem, coloca na cabeça dele a coroa real, faz ele montar no seu cavalo e pega um dos seus príncipes para que leve este homem para a praça e diga para todo mundo assim, olha o que se faz ao homem a quem o rei gostaria de honrar. E o rei disse assim, ideia muito boa. Então, Amã, chama Mardoqueu, coloca Mardoqueu no meu cavalo, põe minha veste real nele, minha coroa nele, e você vá para a praça e diga para todos que esse é o homem a quem o rei deseja honrar. O tiro saiu pela culatra, não é? Não era nada daquilo que Amã esperava acontecer. Depois disso, de se sentir humilhado, ele volta para casa e diz para a esposa e para os amigos o que aconteceu, e a mulher disse assim, meu filho, a coisa
Virou, não é? A coisa ficou ruim agora e o que está ruim poderá ficar pior. Quando eles ainda falavam, chegou o representante do rei e disse assim, está na hora do banquete. Amã foi para o banquete. Na hora do banquete, o rei pergunta para Esté o que você gostaria, querida rainha, e ela disse assim, rei, eu fui vendida juntamente com o meu povo e querem nos aniquilar. E o rei disse assim, mas quem fez isso? Quem me estimulou a fazer isso? Esté disse assim, foi este homem aí, esse mau Amã. O rei ficou furioso. Resumindo a história, um dos servos do rei disse assim, rei, tem uma forca que Amã preparou para o judeu Mardoqueu, aquele que lhe ajudou, que descobriu a conspiração. E o rei disse assim, pois então enforquem Amã nessa forca. E ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Há muitas aplicações nessa história e uma delas é de que a gente deve sempre ser fiel a Deus. Nós devemos amar as pessoas e viver vida íntegra e correta. Porque ainda que o Senhor esteja em silêncio, Ele vê todas as coisas. Ele está sempre agindo. Lembre-se disso, a mão de Deus pode ser invisível, mas ela é sempre invencível. Por isso, coloque-se ao lado de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Vivamos para a glória do Senhor, sempre fazendo a sua vontade. Vamos orar. Pai querido, peço mais uma vez, Senhor, tua bênção sobre todas as mulheres que nessa hora participam desse programa e desta oração, dando a elas um coração sábio para que edifiquem a sua casa. Que não tenham apenas beleza física exterior, mas tenham, sobretudo, um caráter nobre, um espírito excelente. E abençoa todos os teus filhinhos. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. O tempo é curto, o programa já acabou, mas fique sempre com a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.